Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 13 de outubro de 2025, uma segunda-feira, né? Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos então sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. Me ajuda, meu Deus, a estar te buscando, a estar te servindo. Guarda minha mente, guarda meu coração, cobre com teu sangue. Repreende toda a fúria, toda seta, toda retaliação, toda obra das trevas. Meu Deus, me ajuda, Pai, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Alcança aquele irmão, aquela irmã que vai estar ouvindo essa ministração dessa palavra, que eu possa estar alcançando, abençoando, livrando e guardando. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em 1 Reis 16, tá? Diz assim: então a palavra do Senhor contra Baasa veio a Jeú, filho de Hananim. Vou ler mais o versículo 2. Eu levantei do pó e o tornei líder de Israel e o meu povo, mas você andou nos caminhos de Jeroboão e fez o meu povo pecar e provocar a minha ira por causa dos pecados dele. Meu Deus, meu Pai, Lamadai Assodecai, em nome de Jesus, meu Deus. Nessa hora, mais uma vez, eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Eu entro no momento João 3,30, Pai, porque este momento é para a tua glória, é para teu louvor, é para a tua adoração. É um momento a qual, Pai, eu tenho de meditação, de separação, para ouvir de ti a tua palavra, para ministrar, Lamadai Assodecomanai. Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, que não seja eu, mas seja o Senhor, para que seu nome seja glorificado e exaltado. Meu Deus, eu te louvo, eu te agradeço pela oportunidade, para que Deus Pai, Deus Espírito, Deus, a expressão de Deus, possa ser transmitido, Pai, por essa pessoa aqui, Pai, que eu sou a menor da tua casa, Lamanai, eu sou de Kamanai. Me dê entendimento, me dê sabedoria e humildade para ministrar a tua palavra, meu Deus, como João Batista dizia, né? Que o Senhor cresça e que eu diminua, Lamanaia Sodecamanai, porque o nome do canal é João 3,30, que o Senhor cresça e que eu diminua, Lamanaia Sodecamanai, para que a sua palavra possa ser pregada com humildade, com sabedoria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: então a palavra do Senhor, contra Baasa veio a Jeú, filho de Hanani. Eu levantei do pó e o tornei líder de Israel, o meu povo, mas você andou nos caminhos de Jeroboão e fez o meu povo pecar e provocar minha ira por causa dos pecados dele. Por isso estou na iminência de destruir Baasa e a sua família, fazendo a ele o que fiz a Jeroboão, filho de Nebate. Aí ele continua dizendo assim: cães comerão os da família de Baasa que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, seus atos e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Baasa descansou com seus antepassados e foi sepultado em Tirza, e o seu filho Elá foi o seu sucessor. Lamadaiassodecai. E aí continua dizendo assim: ai meu Deus, meu irmão tá escorregando. E o seu filho Elá foi seu sucessor. E aí diz assim: a palavra do Senhor veio por meio do profeta Jeú, filho de Hanani, a Baás e sua família, por não terem feito o que o Senhor provocou. Por terem feito o que o Senhor reprova, provocando a sua ira, tornando-se como a família de Jeroboão, e também porque Baasa destruiu a família de Jeroboão, né? Então, é uma guerra. Deus estava procurando pessoas que verdadeiramente adorassem a ele, né? Então, a gente sabe que quando fala da família de Jeroboão, Jeroboão foi escolhido por Deus e Jeroboão fez coisas terríveis, tá? Jeroboão, ele pegou e fez o altar com bezerro de ouro para o povo não ir, né? Ali para Judá, para a região de Judá, porque já havia dividido o reino do norte e o reino do sul, né? Para não ir para Judá adorar a Deus, lá no templo de Salomão. Então, ele fez ali, né, um bezerro de ouro e falou assim: aqui, Israel, seu Deus, né? Adorem aqui, não vai para lá, né? Então, por isso que Deus fala que ele fez muito mais mal, do que Jeroboão, né? Porque Jeroboão, ele foi terrível, tá? E a palavra diz assim, né? O que Jeroboão fez, né? Andou nos caminhos de Jeroboão, fazendo o povo pecar contra Deus, ou seja, a idolatria, né? Coisas que Deus abomina, a idolatria, né? A maldade ali do povo cananeu, Labandaiaçodecai. Então, quando eles fazem isso, né? Eles continuam com a idolatria, eles fazem com que o povo se desvie da presença do Senhor, né? Porque quem tirou Israel do Egito ali, que Deus fez a promessa, foi o próprio Deus, né? Lá Yassodecalaiaçá. Então, é muito terrível, né? O que acontece, né? E aí Deus fala que vai destruir, tá? Então, a gente vê que depois
né? Tem uma profecia aqui que fala assim, né? Que os cães comerão as famílias de Baasa, que morrerem, né? Na cidade, as aves do céu se alimentarão dos seus que morrerem no campo. Então, igreja, é muito sério, tá? A gente vê que é um desprezo total de Deus, né? Deus mostrando desprezo por aqueles que adoram, ainda mais ali no Velho Testamento, né? A qual a salvação era somente para o povo de Israel, né? Então, assim, para Deus era bem difícil, né? E era bem assim, como eu posso dizer, não tinha meio termo, tá? Ai, adorei, eu me arrependi, então, igual eu que vim da Umbanda, né? Do secretismo religioso, então assim, eu me arrependia diferente, não, mas nessa época não podia, era bem difícil, porque Deus separou você como povo escolhido, ok? Então assim, você vai dividir a glória dele, né? Não, tem que reconhecer o Senhor como Deus de Israel, Lamanai Sodecomanai, né? Então Baás, ele fez coisas assim que o Senhor reprovava, né? Igual a família de Jeroboão, então é muito difícil, né? Isso que acontece. Então a gente vai agora para o reinado de Elá, ok? E Elá era filho de quem? Vamos lá? O reinado de Elá, rei de Israel. Olha só para você ver. No 20º ano, sexto de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, filho de Baasa. Vamos continuar o que acontece com Elá, né? Elá era filho de Baasa, ok? E aí, diz assim, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel e reinou em 2 anos em Tisa. Zinri, um dos seus oficiais, que comandava metade dos carros de guerra, conspirou contra Elá, né? Que estava em Tisa, naquela ocasião, embriagando-se na casa de Azá e o encarregado do palácio de Tisa. Então, ele estava lá, né? E Zuri conspirou contra ele, estava lá bebendo, ok? Se embriagando. E diz assim a palavra do Senhor, no 10. Zirra entrou e feriu e matou no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Então, Zirra, ele mata Elá e é sucessor de Baasa, ok? Então, assim, tinha muito disso, tá? Eles entravam, matavam e tomava posse. Só que não fez isso foi Davi, tá? Davi foi um exemplo ali de rei, tirando o pecado dele, mas a gente sabe por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus, ok? Assim que começou a reinar, logo que se assentou no trono, eliminou toda a família de Baasa, não poupou uma só pessoa do sexo masculino, fosse parente ou amigo. Assim, Zinri destruiu toda a família de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor, né? Então, essa profecia se cumpre aqui, ok? Então, se cumpre aqui o que Deus havia falado que ia destruir. E aí diz assim, aí destrói, mata, né, toda a família de Baasa, né? Assim, ó, diz assim Zirri destruiu toda a família de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor, pelo profeta Jeú. Então, não ficou nada, tá? Foi totalmente eliminado. Aí diz assim, Jeú dissera contra Baasa, ok? E aí a palavra continua prosseguindo assim. Por causa de todos os pecados que este seu filho Elá havia cometido e levado Israel a cometer, pois com seus ídolos inúteis provocaram a ira do Senhor, o Deus de Israel. Então mostra que a idolatria dele também foi terrível, a idolatria de Elá, tá? Levando o povo ali de Israel, né? Havia cometido, levando o povo a cometer atrocidades, né? E Deus sempre foi contra a idolatria, ok? Igreja, a gente tem que entender a idolatria uma coisa. Deus, se você fizer, vamos supor, uma estátua, né, de uma ama, igual eu falei que tem aqui em São Paulo, uma mãe preta, é uma coisa. Agora, uma coisa é você idolatrar a mãe preta que tá lá com a imagem. Isso é pecado, tá? A imagem em si não é pecado para Deus. Assim, é idolatria a imagem. No entanto, que a arca do Senhor tem imagem de 2 querubins em cima, ok? O problema não tá nos querubins na arca. O problema tá na adoração dos querubins, não pelo que tá dentro da arca, que é a presença do Senhor. Amém? A gente tem que deixar sempre isso claro. Os 2 acontecimentos do reino de Elá e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Agora a gente vai entrar para o reinado de Zimri, rei de Israel, ok? Diz assim, no 27º ano do reinado no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zimri reinou 7 anos em Tirza. O exército estava acampado perto da cidade de Filisteia, desde Betom. Quando os acampados souberam que Zimri havia conspirado contra o rei, tinha assassinado o mesmo dia ali no acampamento, proclamaram honre o comandante do exército rei sobre Israel. Então honre todo o exército
saíram de Gibeon e sitiaram Tirza. Então, esse Onri aqui é o pai de Acabe, tá? Então, a gente vê aqui que assim foi Onri, né, levantado como... Ô, gente, Onri, o comandante do exército, é levantado como rei, né, de Israel. E aí, prossegue. Quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidade do palácio e incendiou o palácio em torno de si e morreu. Tudo por causa dos... Aí a palavra vai dizer, né? Porque, no 19, tudo por causa do pecado que ele tinha cometido, fazendo que o Senhor reprove andando nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele tinha cometido e levado Israel a pecar. Então, sempre vai estar falando de Jeroboão, porque foi Jeroboão que implantou o bezerro de ouro, tá? Ali em Israel, ok? Os demais acontecimentos do reinado de Zinri e a rebelião que liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. E aí vai começar o reinado de Onri, tá? Então, a gente viu que Onri, né, ele era um comandante, tá? Então, a gente viu ali como é que começou ali a dinastia de Jezabel e Acabe, ok? Vamos deixar bem marcadinho aqui pra gente não esquecer, né, sobre essa ressalva aqui que a gente tem que estar sempre prestando atenção, tá? Nas coisas que acontecem. Porque as coisas do Senhor, ele como eu posso dizer? Uma entrelaçada com a outra, tá? Uma história continua. E diz assim: o reinado de On, rei de Israel. Então o povo de Israel dividiu-se em duas facções. Metade apoiava Tibine, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade apoiava Onre. Então, né, teve assim uma divisão, ok? Mas os seguidores de Onre revelaram-se mais fortes do que os seguidores de Tibine, filho de Gibeá. E aconteceu que Tibine morreu e Onre tornou-se rei de Israel. Tibine morreu e Oni se tornou rei de Israel. Aí diz assim no 23. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei de Israel e reinou 12 anos e 12 anos e 6 deles em Tisa. Por quê? Por 70 quilos de prata, ele comprou de Semer a colina de Samaria. Aí, ó. Colina de Samaria. Vamos fazer com a caneta preta, né? Por 70 quilos de prata, ele comprou de Semer a colina de Samaria, aonde construiu uma cidade, a qual chamou Samaria por causa de Semer, o nome do antigo proprietário da colina. Honre, porém fez que o Senhor reprova e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. Andou nos caminhos de Jeroboão. Então, a igreja de Jeroboão, ele é o pai, né, tá? Dali dos ex-pecadores, tá? No caminho de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele tinha a Israel, né? Sempre vai ter Jeroboão. Vou sempre colocar, porque a gente saber que Jeroboão é o culpado, ok? E aí diz assim, aí Israel acometeria pecado. E assim, não, vamos lá de novo. 26. Honre andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. E assim, com seus 2 ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Então, ele tinha ídolos, tá? Honre era um homem que provocou a ira do Senhor, a idolatria. E aí diz assim, nos 17, os demais acontecimentos do reinado de Honre, seus atos socializam tudo que está escrito no registro histórico dos reis de Israel. Honre descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe foi seu sucessor. Então, mostrando aqui, né, o que acontece com Honre, quem sucede Acabe. Então, aqui começa a história de Acabe, tá? Acabe. Então, Honre morre, né? Honre morre. E Acabe, seu filho. Então, aí começa uma sucessão de alianças, né?
mais malignas ainda, providência. Então, quando Acabe chega, né? Então, assim, quando começa o reinado de Acabe, Jeroboão já tinha instalado a idolatria. Então, assim, os demais reis só foram fazendo aquilo, Lamanha Soda e Calaia Sai, que, né, que ele já tinha em mente, ok? Então, assim, é uma degradação moral terrível, tá? Então, a gente vê que o que acontece, né, é só o seguimento do que ele havia feito, ok? E aí a gente vai seguir aqui para o reinado de Acabe, rei de Israel. Aqui começa Acabe, tá bom? No 38º ano do reinado de Asa, o rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel. É onde Acabe se torna rei. Olha só. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Quando fala assim no reinado de Asa, porque Asa estava reinando na tribo de Judá, tá? Reino do Sul. E aqui Acabe é Reino do Norte. Então, Asa mostrando assim a diferença. A gente vai ver mais pra frente que Asa faz uma aliança, tipo Reino do Norte e Reino do Sul. E não podia, tá? Porque Judá ficou dividido entre a tribo de Judá e Benjamim, ok? Que é Reino do Judá, Reino do Sul. E Reino do Norte ficou com as demais tribos, aonde era Reino do Norte, ok? Meio confuso, mas a gente vai entendendo aqui. Até eu tô aprendendo, né? Porque eu me confundo muito com Reino do Norte, Reino do Sul, Judá, Israel, Samaria e Jerusalém, entendeu? Jerusalém Jerusalém Jerusalém. Ó, vamos fazer aqui assim, ó. Reino do Sul, Judá, Jerusalém, né? Onde estava o Templo de Salomão. Reino do Norte Israel, e Samaria, que agora, nesse capítulo que a gente sabe que Honre compra Samaria, ok? E vai ser, assim, a capital, né, ali do Reino do Norte, ok? De Israel. Isso aí, a cidade dos israelitas, ok? Porque divide Israel e Judá. Judá e fica Israel e Judá. Israel e Judá. A divisão. Vamos lá. Acabe, filho de Honre, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro deles. Ele não apenas achou diz assim no 13, 31, quer dizer, ele não apenas achou que não tinha importância cometer o pecado de Jeroboão, filho de Nabate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibá, o rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. Então, igreja, a aliança dele foi pior, tá? Foi pior porque aqui deixa bem claro, aleluia, glória a Deus, né? Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, ok? Né? Filho de Nabate, mas ainda casou-se com Jezabel, filha de Etibá, o rei dos Sidônios. Então, o que ele fez foi terrível. Ele fez aliança ainda com Baal, né? Lá, porque já tinha os Bezeus, já tinha idolatria canané, já tinha tudo. Agora ele faz aliança com Baal, tá? Então, assim, trazendo ali o templo de Baal ali, as coisas pagãs ali. Então, assim, ele flertava tanto com Deus como com Baal. Então, assim, dividindo a glória de Deus. E para ele era normal, tá? Era normal. E aí diz assim, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. Né? Então a palavra deixa bem clara. E aí diz assim: no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Ele ergue um altar para Baal, né? Então, assim, mostrando ali o desprezo total, né? Total para Deus. Porque aqui neste momento agora, Samaria, né? Já era a capital de Israel, ok? Então a gente já era Israel ali. Então, assim, estava totalmente deflagrado, né? Fez também um poste sagrado, ó, e provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os de Israel antes dele. Durante seu reinado, Riel de Betel construiu Jericó. Aí vai contar, né? Jericó. Lançou os alicerces à custa da vida de seu filho mais velho, Abirão, e instalou, ó, lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou-se às suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Nun. Então, igreja, a gente via a perversidade, a maldade, né? Então, assim, quando Jericó foi destruída ali e tal, né? A gente vê que, não que ela não estava desabitada, a palavra diz que ela estava habitada, quando a gente vai ver os historiadores diz, né? Mas ela estava
Não tinha assim, ela assim, Deus permitiu sim, né, para ver também ali a maldade do povo ali, toda a situação. Então, muita coisa, igreja. Depois a gente fala de Jericó em outro, né? Porque a gente sabe ali que as muralhas caíram, né? De Jericó, quando o povo. Então, assim, ficou uma lembrança para lembrar, né? Do que Deus havia feito ali. As mulheres caíram por inteira, né? No sétimo, o povo rodou 7 dias, né? No sétimo dia o povo gritou e a muralha caiu inteira, ou seja, implodiu. Sabe quando implode um prédio, cai inteiro? Isso é o próprio Deus, o poder de Deus mostrando. Aquela muralha de Jericó, ela era assim, não poderia ultrapassá-la, mas era coisa assim, espiritual. Tem muralha na minha vida e na tua que está caindo. Lamandaia sou decalaia nesta manhã. Espiritual, parece que não vai. Tacaia sou decalaia sai, né? É algo assim indestrutível, mas Deus está jogando por terra. Você crê? Eu creio, eu recebo, que foi algo que veio do céu para mim. Nesta manhã eu preciso dessa bênção na minha vida. Fiquei na paz, Deus abençoe. Tenha um dia abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Deus abençoe.